do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes e vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Hoje, sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, começamos falando de basquete, porque a Liga de Basquete Feminino, a LBF, está de volta e agora em fase decisiva. Campinas e Corinthians iniciam os playoffs neste domingo às 11 horas da manhã no ginásio Tênis Clube em Campinas. Próximo jogo será no outro final de semana no ginásio Vlamir Marques no Parque São Jorge. Um terceiro jogo também seria realizado na capital paulista. Daqui a pouco informações do Guarani que enfrenta o Ituano neste domingo. Os ingressos seguem à venda com valores promocionais. E lembrando que o sócio torcedor do Guarani tem direito a um convidado gratuitamente. A ideia da diretoria é colocar um bom público para incentivar o time em mais um duelo direto pelo G8. Em relação ao time que deve entrar em campo, o técnico Marcelo Fernandes ganha pelo menos duas novas opções. Os recém-contratados Renan Castro e Gabriel Silva estão à disposição da comissão técnica. E a grande campanha de Luiz Stephanie e Joe Salisbury em Wimbledon terminou com derrota na final das duplas mistas. Brasileira e britânico foram derrotados ontem pelo holandês Sam Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova, que fizeram 7-6 e também 7-6, levando o troféu para casa. E agora destaque do futebol paulista com Leonardo Dai. O Santos venceu a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo por 3-1 em um amistoso jogado nesta quinta-feira na cidade capixaba de Cariacica. O time titular com Neymar em campo venceu o primeiro tempo por 2-0. A formação reserva jogou o segundo tempo, sofreu um gol, mas depois marcou outro e decretou o placar final de 3-1. Enquanto isso, o Corinthians viveu um dia agitado, com o retorno do holandês Memphis aos treinamentos após a falta não justificada de quarta-feira e também com as investigações sobre gastos do ex-presidente André Sanches no cartão corporativo. O São Paulo acerta os detalhes para a reestreia do técnico Hernan Crespo, sábado contra o Flamengo no Maracanã. E o Palmeiras se reapresenta nesta sexta-feira após o período de descanso ao final da Copa do Mundo de Clubes. Dois jogos envolvendo a região movimentam a Copa Paulista. Amanhã às 15h, o Paulista enfrenta o 15 de Piracicaba. No mesmo horário, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o Primavera enfrenta o São Bento. E na segunda-feira, o clássico regional entre Guarani e Rio Branco, às 7h, no Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que amanhã joga contra o São Bernardo. A Macaca não vai ter o atacante Gé, suspenso pelo terceiro amarelo, e a tendência de uma formação com 3 zagueiros. Até o momento, o time do Alberto Valentim é quem tem a melhor campanha como visitante na Série C. Em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Agora enfrenta o São Bernardo. Classificada a próxima fase com antecedência, a Inter de Limeira entra em campo amanhã contra o Monte Azul, às 15h, fora de casa. O Leão lidera o grupo 7 da Série D com 24 pontos. E domingo tem a final da Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Ela acontece às 16h em New Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão da CBN. E agora vamos com o destaque de Carlão de Freitas. News Truck CBN Campinas. Diretamente da Praça Beira-Rio, Carlão de Freitas, muito bom dia para você. Ô Julião, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN aqui no distrito de Souzas, Praça Beira-Rio. Me remete muito à infância, como eu vinha pra cá, né? Papai jogava bola aqui na SEC, né? Um pouco mais pra cima aqui da praça, e depois a gente vinha aqui almoçar e curtir o resto do domingo. E hoje estamos aqui, né? No CBN Esportes, mais tarde no Arena, toda a programação CBN, e a gente vai fazer muita resenha esportiva aqui em Souzas. Julião, destacar as partidas das nossas equipes, né?
A Ponte tem um desafio super importante amanhã contra o São Bernardo. Vitória no ABC deixa a Ponte muito próxima da classificação, o que dá ao Beto Valentim muita tranquilidade para ajustar a equipe na sequência. E o Guarani, um jogo ultra decisivo contra o Ituano, né? Um concorrente direto que está no bloco dos 8, e uma vitória coloca o Guarani neste grupo tão desejado, e a gente espera que o Guarani entre para não sair e brigar pelo acesso até as rodadas finais, ou seja, um final de semana de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo para os clubes de Campinas. É isso, Carlão de Freitas. Estamos no ar com o nosso CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Sam Ladip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Princesa do Oeste, lentidão na chegada ao viaduto Laurão e também no sentido oposto, sentido Vila Lemos, próximo à Avenida Monte Castelo. Quem segue pela Norte-Sul faz um bom caminho, sentido Taquaral. No sentido Guarani, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Orozimbo Maia e mais à frente na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Avenida Júlio Prestes tem trânsito intenso nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista. Quem segue pela Orozimbo Maia reduz a velocidade pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, isso sentido centro, e pela pista da esquerda, próxima à Rua Sacramento. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. Conecta. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Para o futuro, visite nossa loja na Avenida José Bonifácio. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, agora 11 horas e 17 minutos. Vamos com Leonardo Dai, informações do futebol paulista aqui no CBN Esportes. O Santos venceu a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo por 3-1, no amistoso que encerrou a intertemporada antes do retorno do Peixe ao Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu nesta quinta-feira no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O técnico Kleber Xavier mandou a campo um time titular com Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael, Tomás Rincon e Neymar, Guilherme Barreal e David Washington. O Santos fez um bom primeiro tempo, foi para o intervalo vencendo por 2-0, com um gol de pênalti de Neymar e um gol de Guilherme. No intervalo do jogo, Kleber Xavier trocou os 11 jogadores. A escalação da etapa final teve João Paulo no gol, Igor Vinícius estreando como lateral direito, os zagueiros Zé Ivaldo e Gil, Vinícius Lira, jogador das categorias de base, fazendo a sua primeira partida no time de cima pela lateral esquerda. No meio de campo, João Schmidt, Diego Pituca e Roleiser. E no ataque, Gabriel Bontempo, Tiquinho Soares e Pedro Padula. O Santos não jogou tão bem assim e sofreu um gol. O jogo ficou 2-1, mas na sequência o Peixe voltou a melhorar, com as entradas de Luizão na zaga e também de Robinho Júnior, atacante filho do ex-jogador Robinho, hoje preso por um crime de estupro cometido na Itália. Robinho Júnior participou da jogada do terceiro gol, feito por Diego Pituca. Aos 40 minutos do segundo tempo, o jogo foi interrompido por uma invasão de torcedores no gramado e não foi mais retomado. O Corinthians não teve jogo, mas teve uma quinta-feira agitada. O holandês Memphis voltou a treinar depois de uma falta não justificada na última quarta-feira. Conversou com a diretoria e com o técnico Dorival Júnior, afirmou que tem vontade de continuar e assim a diretoria corintiana resolveu encerrar o assunto. Já nos bastidores, a atual diretoria vasculhou as contas do clube e descobriu gastos peculiares do ex-presidente André Sanches no cartão corporativo que usava enquanto estava na presidência. Gastos com despesas absolutamente pessoais somaram R$10 mil e o ex-presidente afirmou que depois de investigar o caso, vai devolver o dinheiro. Já o São Paulo segue se preparando para a reestreia do técnico Hernan Crespo, sábado contra o Flamengo às 4:30 da tarde no Maracanã. A principal dúvida é quem vai substituir Luciano, que está suspenso. Já o Palmeiras se reapresenta nesta sexta-feira, depois de alguns dias de férias após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O jogo do Verdão contra o Santos, pela rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, permanece adiado. E o Palmeiras só vai entrar em campo na quarta-feira da semana que vem, contra o Mirassol. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai, pelas informações. Ô, Carlão, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar um pouco desse jogo do Santos contra o Desportiva Ferroviária. Aliás, Desportiva Ferroviária, que era o time do Andrei, goleiro do Guarani, né? Ele foi lá na Desportiva Ferroviária, ele foi Eu eleito... assisti, porque é o meu time. Ah, olha ele aí, tava atento. Eu estava brilhantando aqui o truque aqui em Souza. Eu assisti porque é o meu time e eu tenho obrigação de ver como nós vamos retornar pro Campeonato Brasileiro depois do vexame na temporada. E aí, Eliel Almeida, você ficou mais empolgado com o Neymar fazendo gol e dando assistência ou com o Robinho Júnior, que dentro de campo, na parte de futebol, tem muita semelhança com o pai Robinho? Tem, né? Até o estereótipo, né, também, muito... Só que ele é canhoto, né? Só que ele é canhoto, mas ele corta muito pra direita. Eu estranhei isso ontem. Mas eu vou falar a verdade pra você, me desanimou o contexto geral. O Santos não tem, é um catado, velho. É um catado, não tem organização nenhuma. O Zé Rafael tá totalmente perdido no meio campo. O Roleiser, na minha opinião, já pode voltar pro Uruguai. Não dá. Corneta, hein? Não dá. A nossa dupla de zaga, se juntar os dois, não salva um.
Tá feio o Santos, cara. Eu vou falar a verdade pra você, ô Júlio. O time ganhou da Desportivo do Espírito Santo com sofrimento. Um time que não está nem na 4ª divisão do futebol nacional e que está se preparando duramente para tentar uma vaga na Série D através da Copa do Espírito Santo, que é a mesma coisa da Copa Paulista. O que vem por aí em relação ao Santos, eu diria que é assombroso. Rapaz, olha aí. A corneta tá afiada, hein, Julião? Você viu só, Carlão? Pô, o cara deu uma entrada no Neymar, uma chegada, né? Mas por trás, rapaz do céu, o Neymar caiu, olhou pro candango lá, falou: o quê? Pô, você tá louco dar uma entrada dessa? Campo molhado, tal, vou perder a temporada, vou machucar de novo. Mas acho que o de bom foi o Neymar ter feito gol, ter se movimentado, o Robinho sentindo, né? O Robinho Júnior sentindo aí o sabor de estar entre os profissionais, Guilherme marcando gol também. Quanto que acabou esse jogo aí? 3-1, né? Nossa. 3-1, Pituca fez o terceiro gol. Eu nem vi. O Santos, antes da parada da Copa, ele termina vencendo bem o Fortaleza, né? Em ascensão fora da zona do rebaixamento. E a gente espera que esse período tenha servido pro Kleber Xavier, né? Dar uma melhorada, já implementar as ideias dele, né, agora com o Neymar recuperado, para ver se o Santos fique o mais longe possível desse Z4, porque se ficar muito próximo ali, Júlio, ainda é um time que não passa confiança, né? Então, e principalmente na Vila Belmiro, em que não tem conseguido fazer bons jogos, mas já visto que venceu o Fortaleza fora de casa. Então foi um período aí, está sendo um período de preparação, e a gente espera, teve até mais dias, né? Porque iria enfrentar o Palmeiras. A gente espera que o Santos tenha aí um bom recomeço. A gente tá torcendo pra achar treinador, né, Júlio? Tá difícil achar o treinador do Santos no mercado. Rapaz do céu. A gente tá torcendo. Bom, o treinador participou da festa do Boca Juniors lá, Corinthians e Boca Juniors no final de semana. Que teve no você vê, professor, o time precisando, né? O Tite. E o Tite levou a sério. Você assistiu, Júlio? Não, o pessoal tava falando, é difícil convidar o Tite pra essas coisas, né? Jogos festivos, porque ele leva muito a sério. Ele leva muito a sério. Mas o jogo foi legal. 70 e poucos anos, hein? E foi legal o evento, porque as duas equipes levaram a sério. Você assistiu? E o Corinthians... passou muito reprise, né? Pô, não tinha nada pra fazer também, hein, Carlão? Pelo amor de Deus, hein? Copa do Mundo rolando no sabadão. Boca Juniors. É muito amor. Que dá nostalgia, né? Com certeza. Tá sem clima em casa, hein, velho? É isso. 11h24, a gente tá com um convidado na linha. Agora é hora do nosso Toque de Ouro. Toque de Ouro, com André Heller. Até porque o mundo do voleibol ficou dividido entre a tristeza pela lesão no joelho esquerdo da Ana Cristina, uma das principais jogadoras da seleção brasileira na Liga das Nações, mas hoje com Gabi jogando muito voleibol, uma grande vitória sobre a Polônia, justamente como uma homenagem também após a lesão da Ana Cristina. Então, vitória muito comemorada da seleção brasileira. Esses outros assuntos do mundo do voleibol, o tema para André Heller. O nosso capitão, o nosso medalhista de ouro está com a gente. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. Um abraço a todos, um abraço a toda a nossa audiência. Um toque de ouro fora do padrão numa sexta-feira para encerrar bem a semana. Grandíssima vitória do Brasil, sobretudo quando se fala do retorno, né, da Gabi, nos resgatando uma imagem da Gabi em ótima forma, né? Ela que se apresentou depois do início da temporada, se apresentou durante uma viagem do Brasil, então está longe ainda do seu ideal em termos de forma física e técnica, mas já dá mostras do que é capaz de fazer, um resultado importante para o Brasil. E essa semana também, se vocês já me permitem engatar, claro, com certeza, tivemos o início dos trabalhos do Vôlei Renata. O Vôlei Renata se apresentou na última segunda-feira, obviamente ainda não com o plantel completo, mas já com alguns jogadores importantes, já começaram os trabalhos, né, Carlão, Júlio, trabalhos esses que são muito importantes, sobretudo nas primeiras semanas, marcadas pelos exames médicos, pelas avaliações, pelo trabalho físico, pelo trabalho de musculação, mas, sobretudo, fazendo um check-up geral nos atletas que estão voltando das suas férias, ou, melhor dizendo, do período de recuperação, esses exames que são exames muito importantes, que nos dão tranquilidade
para que o trabalho seja feito ao longo de toda a temporada. Lembrando, né, que o Campeonato Paulista, que vai ser o primeiro compromisso, tem o início previsto aí para a primeira semana de setembro, né? O time do Horácio de Leu é o atual campeão estadual, então o Vôlei Renata nos deixando numa expectativa muito grande. E é um período importante também, né André? Até para integração dos novos reforços, né? O time que tem o Renan, tem o Acerola chegando também, já compondo uma base que teve uma grande temporada no ano passado. Então a torcida e a gente também muito otimista aí com o crescimento técnico do time, com a chegada desses reforços também. Júlio, na verdade, o Renan é a terceira passagem pelo Vôlei Renata, então ele já conhece a casa como ninguém, é um jogador extremamente qualificado no que diz respeito à qualidade técnica, né? Um especialista em recepção, então é um ótimo reforço. O Acerola é a primeira vez que vem fazer parte do projeto Vôlei Renata, mas conhece porque conversa com seus colegas, decidiu estar aqui conosco. Nós já temos também trabalhando o Luquinha líbero, o Bruno, nós temos também trabalhando outros atletas que estão por perto, o Maurício Borges também já começou os trabalhos, então é um momento importante. De novo, estamos ainda desfalcados, incompletos, inclusive do professor Horácio de Leu, inclusive do professor João, nosso preparador físico, um profissional tão importante para o Vôlei Renata. O professor João também está ajudando a seleção brasileira das categorias de base. Então, por um lado, é muito bom reconhecimento, inclusive ao Vôlei Renata, que tem os seus profissionais convocados para as seleções. Por um outro lado, ainda não estamos completos, vai levar um tempinho para que isso aconteça, mas, resumindo, são ótimas notícias. Maravilha. Carlão, tem alguma pergunta aqui para o nosso André? Júlio, e com o André também, né? Eu tô assistindo uma série do Tottenham na época do Mourinho, né? E o Mourinho assume o Tottenham justamente após a perda da Champions, né? No lugar do Pochettino. E um dos problemas do Mourinho, quando ele encontrou o grupo, e na reapresentação praticamente, o grupo ainda ferido em virtude do que tinha acontecido na temporada passada. Trazendo para o vôlei agora, no Vôlei Renata, houve aí o vice-campeonato da Superliga. Você acha que o Dileu, ele vai encontrar, e você já teve contato com o grupo é ano novo, vida nova, ou ainda tem algum resquício de sentimento em relação ao vice da Superliga, André, mesmo após férias? Carlão, você sempre cirúrgico, tá? E você sabe que eu não sou demagogo. Essa é uma questão que precisa necessariamente constar no livro ou no manual de qualquer equipe esportiva. Tá? É sensacional, porque na teoria é outra temporada, outra história, outra construção, né? Nós temos que ter isso em mente de maneira racional, porque caso ainda tenhamos resquícios da derrota que aconteceu na final da Superliga, porque infelizmente a tendência é que a nossa cultura pense que nós perdemos o título da Superliga e não que nós conquistamos o segundo lugar, a medalha de prata. Então, se a gente ficar com isso no radar, ao invés de começar uma história do zero, uma construção da base, a gente começa do negativo. Mas a teoria, como sempre, é linda. Na prática, é necessário um exercício contínuo e intencional de construção dessa nova temporada. E com essa nova temporada se constrói uma nova cultura, uma nova identidade, uma nova história. Né? O ideal é que a gente consiga fazer com que a prática, a realidade, se aproxime muito dessa teoria, de novo, que é linda, é o ideal, mas a prática ela é muito mais complexa. É o desafio dos grandes atletas e das grandes equipes. Nós temos competência e qualidade para construir, de novo, a base do zero, através de pilares e alicerces sólidos. Por mais que seja um discurso aqui retórico, a verdade é essa, né? É um novo Vôlei Renata, é o mesmo projeto, muito consolidado, mas é uma equipe que precisa começar um novo trabalho com algumas peças que são remanescentes,
a inserção de outras peças, para a gente começar a construir essa nova identidade da versão Vôlei Renata 2025. Como se faz isso? Muito trabalho, muito treino, não é só trabalho físico, não é só trabalho técnico, não é só trabalho tático, é trabalho de construção de cultura. Isso se faz através de processos, rituais e, sobretudo, determinando quais comportamentos são bem-vindos, quais comportamentos não são bem-vindos. É uma prática que precisa ser feita todos os dias e é amplamente necessária. André, é sempre uma honra trocar ideias com você. Sempre muito bom também terminar a semana assim, sextando, falando de voleibol. A gente fica muito feliz. E até uma próxima. Grande final de semana para você, viu, André? Bom final de semana. Até semana que vem. Maravilha. Agora 11h33. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa EPTV. Repórter CBN. Sexta-feira, 11 de julho de 2025. O Ministério da Fazenda revisou para cima a previsão de crescimento do PIB do país neste ano. A projeção subiu de 2,4% para 2,5%. A alta foi influenciada pela resistência do mercado de trabalho no segundo trimestre e pelo avanço pouco expressivo da inadimplência, conjuntura que leva à expectativa de melhor desempenho do consumo das famílias nos próximos meses. A previsão não considera os impactos de uma possível sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, ameaça feita nesta semana pelo presidente Donald Trump. Já para 2026, a estimativa recuou de 2,5% para 2,4%. Terminam hoje as inscrições dos candidatos do Enseja para pessoas privadas de liberdade ou que estejam cumprindo medida socioeducativa. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade apropriada obter a certificação do ensino fundamental e médio. De acordo com o edital do Enseja deste ano, o INEP vai aplicar as provas nos dias 23 e 24 de setembro. O presidente Donald Trump deve visitar hoje as regiões afetadas pelas enchentes no Texas. Pelo menos 120 pessoas morreram, incluindo 36 crianças. Segundo as autoridades, 160 ainda estão desaparecidas. Equipes de resgate de 12 estados americanos foram deslocadas para a região para reforçar as buscas. A tragédia teve como epicentro o condado de Kerr. As chuvas torrenciais fizeram o rio Guadalupe transbordar nas primeiras horas da manhã da sexta-feira passada. A água subiu rapidamente e arrastou árvores, casas e veículos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar do futebol de Campinas, até porque teremos os dois campineiros, Ponte Preta e Guarani, em ação neste fim de semana pela Série C.
Quem joga primeiro é a Ponte. Amanhã, às 5 horas da tarde, com transmissão da CBN, a Macaca visita o São Bernardo fora de casa. A Ponte, que é dona da melhor campanha como visitante na competição. Em 5 jogos, venceu 4 vezes e tem também um empate. Tem uma grande campanha. O zagueiro Wanderson, que deve estar entre os titulares, falou sobre a preparação e a expectativa para esse duelo contra o São Bernardo. Bom dia, né? A expectativa é das melhores possíveis, né? A gente sabe que é um clássico regional, um jogo muito difícil, né? A gente sabe que estamos buscando a nossa classificação o mais rápido possível. Sabemos que é um campeonato muito difícil e é um campeonato que temos que pontuar a cada rodada, mas o professor está buscando a melhor equipe, a melhor formação para que a gente possa fazer um grande jogo e trazer um grande resultado para nossa casa. Tá, então a palavra do Wanderson, que deve ter um novo companheiro no sistema defensivo, a provável Ponte, que não conta com Gé, aliás, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tem Diogo Silva no gol, o próprio Wanderson, Emerson Santos, Simon ou Lelkovic na zaga, então uma linha de 3 zagueiros deve ser escalada aí pelo técnico Alberto Valentim, Maguinho, Lucas Cândido, Dudu, Elvis e Arthur, Everton Brito e Jean Dias. Então seria um time com 3 zagueiros, sem a presença de um camisa 9, a Ponte tem optado por essa formação um pouco mais defensiva nas partidas fora de casa e por enquanto tem dado certo. Uma grande característica desse time, principalmente para esses compromissos fora de casa, é a questão da experiência. O Lucas Cândido, que é um dos mais experientes do elenco, falou sobre essa característica de ser um time experiente, acostumado a jogar uma divisão como a Série C. certeza, né? Tipo assim, não é só eu que acho que tem muita experiência, né? Não mais velho, né? Muita experiência. Mas é bom estar dividindo, né? O professor, né? O diretor fez um grupo equilibrado, né? Porque a nossa Série C é muito volátil, né? A gente, não tem 2 vitórias seguidas, a gente perde aqui em casa. Então, é muito difícil a Série C, né? E a gente pensa que essa experiência, jovem, né? Juventude, né? Está nos ajudando, né? Porque entra no segundo tempo, é a mesma coisa que tá no primeiro tempo, né, juventude, né? Dá uma dificuldade, né? E a gente, como assim, mais experiente, né, a gente sabe, né, porque o campeonato é longo, né, nosso objetivo principal é subir. Queremos ser campeão, queremos, mas nosso objetivo principal é subir, porque a maioria dos jogadores que estão aqui hoje não estavam aqui, né, o ano passado, né? É um grupo totalmente novo, né? E o Alberto Valentim, o grupo da equipe ali, fez um entrosamento muito rápido, porque o Paulista já deu resultado. Carlão de Freitas, São Bernardo e Ponte Preta. Amanhã a bola rola, 5 horas do 1º de maio, 12ª rodada. Ponte apostando muito na experiência e no fator da campanha como visitante, Carlão. E foi o planejamento desenvolvido pela Ponte para 2025, depois do que aconteceu em 2024, né? A diretoria fala muito que a pressão da torcida, isso acaba intimidando os mais jovens, por isso a aposta, o projeto 2025, ele foi baseado na experiência, o que é bom de uma certa maneira, né? Mas precisa da juventude também, né? Até agora tem dado resultado, mas é um campeonato que ele tem diversos campeonatos dentro da Série C, né? Então, quando chegarmos ali à fase derradeira, que é o quadrangular, a Ponte vai precisar dessa juventude, vai precisar desse pulmão, né? Na várzea a gente fala o famoso abacaxi, e com o time experiente, né? Muito envelhecido, fica complicado. Mas até aqui tem dado conta do recado, né? A campanha é positiva, uma campanha de vice-liderança, e agora tem este duelo contra o São Bernardo no ABC, um jogo difícil, uma equipe candidata ao acesso também, que hoje está entre os 8 primeiros colocados. Eu até esperava mais do São Bernardo, mesmo assim está entre os 8, mas é um jogo em que a Ponte gosta de jogar, né? Se fosse no Moisés Lucarelli, eu não sei não, acho que até daria o favoritismo pro São Bernardo, mas sendo lá no ABC, a Ponte, mesmo fora de casa, ela costuma se impor. Eu acredito também numa formação com 3 zagueiros, a entrada do Lelkovic, aí fazendo ali um revezamento com o Arthur, né? Ora o Lelkovic de zagueiro, ora o Arthur como um zagueiro também, a manutenção do Elvis, e vai sem o Gé, muda a característica do ataque, né? Fica um ataque mais veloz com o Jean Dias, né? Com o Everton Brito talvez. Em contrapartida, perde o poder de decisão, né? Porque o Gé é um definidor, é um cara que faz gol, mesmo ainda curtindo um jejum, mas tem sido importante, né? Contra o Tombense foi decisivo ao
ao participar da jogada do pênalti, ao sofrer o pênalti pro Elvis converter. É uma Ponte que vai com 3 zagueiros, acredito nisso. O Alberto Valentim, ele gosta desse tipo de esquema. Em casa é um esquema bem questionável, né? Por parte, o torcedor não gosta, o torcedor tem condenado, né, este esquema com 3 zagueiros. Mas fora de casa, a campanha da Ponte tem se sustentado em jogos fora de casa e deve ir com o 3º zagueiro para fazer ali a primeira linha defensiva. Só para fechar o noticiário da Ponte, Carlão, o lateral esquerdo Kevin deve ser contratado nos próximos dias. O Kevin começou nas categorias de base do Náutico, onde ele foi revelado como profissional pelo Náutico em 2017, rodou pelo CSA, jogou no futebol carioca, pelo Retrô, está no Paysandu desde 2023. Ano passado foi titular absoluto da lateral do Paysandu, teve 48 jogos na temporada, 2 gols e uma assistência. Esse ano tem 11 jogos. O Kevin seria contratado pela Ponte em março para a Série C, né? Naquela transição Paulistão Série C. Aí ele teve uma lesão no joelho, fez o tratamento, até chegou a jogar um pouquinho pela Série B com o Paysandu e retomou a negociação, deve ser oficializado nos próximos dias como o novo lateral da Ponte, ainda naquela ideia, né? De ter um jogador aí para substituir o Danilo Barcelos, além do Lelkovic e do Arthur. A gente percebe a Ponte contratando de uma maneira bem pontual, né? Isso significa que, as coisas estão bem, né? Correndo de uma maneira positiva, porém também mostra que o caixa tá meio que vazio, né? Porque acho que se a Ponte estivesse com o caixa em dia, ela contrataria até jogador com nível de titularidade, né? O Kevin vem para suprir aí a ausência do Danilo Barcelos, né? A Ponte tem o Arthur, tem o Lelkovic e agora o Kevin, né? E como tem esse revezamento, ora o lateral esquerdo se torna um zagueiro, a Ponte precisa de mais opções. Se estivesse bem financeiramente, eu acho que a Ponte atacaria o mercado de uma maneira mais severa, né? Para contratar jogador de peso pesado, jogador para chegar e jogar, porque a Ponte está precisando, viu? O elenco tá carente, por exemplo, nessa situação sem o Gé. A tendência seria o Gustavo 25, né? Pela mesma característica, para não mudar a dinâmica do ataque. Mas o Gustavão tá muito fora, né? Tanto é que nem no banco de reservas tem ficado. Então a Ponte precisaria sim de reforços, mas quando a gente se depara com a janela e dentro dessa janela o clube vai contratando pouco, isso mostra também que financeiramente a situação não tá tão boa assim, né? É isso, agora 11h45, daqui a pouco informações do Guarani. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99. A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E deu Brasil contra a Polônia nesta sexta-feira pela Liga das Nações Feminino, duelo direto pela vice-liderança. Brasil teve um grande jogo da Gabi, da Júlia Bergman, venceu por 3-1 com 25-22, 25-21. Aí a Polônia venceu o terceiro set por 21-25. E aí o Brasil fechou 25-22.
Foi a 7ª vitória seguida das comandadas do técnico Zé Roberto na competição, a 3ª nessa etapa no Japão. O Japão, inclusive, que é o adversário que encerra essa etapa contra o Brasil no domingo às 7h30 da manhã. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 48 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar do Guarani, que entra em campo no domingão às 4h30, a bola vai rolar, Guarani contra Ituano no estádio Brinco de Ouro. O técnico Marcelo Fernandes, que ganhou novas opções para esse compromisso, 2 novos jogadores contratados até o momento nessa janela de transferências, o atacante Gabriel Silva, que estava no Vila Nova, jogador aí para acirrar a disputa com Mirandinha, por essa vaga que foi deixada após a saída do Bilu. E a outra opção é para a lateral esquerda, Renan Castro, que inclusive já foi campeão da Série C, jogando pelo Amazonas em 2023, né? Assim como Diego Torres, Mirandinha, Bruno Santos, jogadores aí com passagens marcantes pelo Amazonas. O Renan Castro foi campeão da divisão há 2 anos atrás e fala aqui na CBN da oportunidade de jogar no Guarani. É uma felicidade imensa para mim poder representar, vestir essa camisa, representar essa instituição, que é uma instituição pesada, que tem história, e eu reconheço isso. Então, para mim é um momento de muita felicidade. É uma oportunidade que, juntamente com meus companheiros, eu tenho convicção no que a gente tem feito, que eles têm feito, né? Então, eu tenho certeza que, com muito trabalho, a gente vai conseguir objetivos grandes ainda nessa temporada. Tá, então, a palavra, né, do Renan Castro, que não vai ter vida fácil não, até porque hoje o Emerson Barbosa é um dos principais jogadores do Guarani, dono dessa lateral esquerda, mas vai acirrar a disputa, até porque o Vitinho, que foi contratado, o ex-CRB, a comissão técnica enxerga ele como um ponta, né, não exatamente como lateral, talvez um ala avançado ali para formações mais defensivas, ainda mais quando o Marcelo Fernandes usa aquele esquema com três zagueiros, às vezes que é um ala mais avançado, e o Vitinho é visto nesse momento como esse jogador. Já o Renan Castro é um lateral mais equilibrado, um jogador ali que pode ajudar também defensivamente. Guarani, que nos últimos 6 jogos não perdeu, 3 vitórias, 3 empates. E outro número interessante nesse recorte é que foram apenas 2 gols sofridos. O Guarani sofreu um gol contra o Londrina, naquele lance meio confuso por conta do gramado, e sofre um gol também na vitória contra o Itabaiana. Os outros 4 jogos não foi vazado. A defesa tem sido aí um ponto forte desse time e mais uma vez vai ser provada contra o Ituano no domingo. Um dos jogadores importantes do sistema defensivo é Rafael Rodrigues. Jogou todos os jogos do ano, jogou todos os minutos do ano. O Fominha, Rafael Rodrigues, fala aqui na CBN. Então, quando os meninos me falaram ali, eu fiquei até surpreso, sabe? Porque é uma marca realmente de expressão, né? Ainda mais com a camisa dessa do Guarani. É sempre muito difícil jogar num clube grande e jogar tantas partidas assim. Mas eu fico feliz, espero jogar mais 24, 25, 26, 30 partidas aí com a camisa do Guarani e poder estar fazendo história aqui nesse clube. Tá, então, Rafael Santos, o Fominha. Rafael Santos, mas Fominha no bom sentido, né, Carlão? Porque impressionante a marca que ele tá alcançando aí com a camisa do Guarani, todos os minutos, todos os jogos, e a defesa tem sido aí um ponto forte, a defesa que ganha agora o reforço do Renan Castro.
importante, né, Júlio? Ele é um remanescente do grupo do Campeonato Paulista, né? E conseguiu se salvar. E essa regularidade no futebol atual é sensacional, né? Vale muito. E além da liderança dele, ele é o faixa, né? Ele é o faixa da equipe, é o cara que tem ascendência sobre o grupo, mesmo sendo um novato, né, com as coisas do Guarani, mas já vai pegando identificação, participando de todos os jogos, sendo um cara importante, já deu essa solidez defensiva. Eu acho que a entrada do Alan Santos ajudou muito o Rafael, né? Porque o Alan é um cara experiente, um cara de bagagem, um cara que atua em outras funções também, até como volante se precisar. Então vai ali recebendo orientação, vai conversando, e isso serve também como experiência, como bagagem, e os números estão aí, participou de tudo, né, com relação ao Guarani nesta temporada 2025, e pela regularidade, por este retrospecto, dificilmente vai sair. Claro, hora ou outra vai aparecer um cartãozinho, de repente é uma pequena lesão, mas até por tudo que o Rafael tem demonstrado, vai ser difícil perder a posição. Então vamos curtir o Rafael por muito tempo nesta Série C, Júlio. O Rafael tem sido muito elogiado internamente também pelo técnico Marcelo Fernandes. Enfim, é um jogador muito importante. Agora, já projetando, né, Carlão, o jogo contra o Ituano, tô curioso para saber o que o Marcelo Fernandes vai montar. Até porque ele tem a possibilidade de montar o mesmo time, mas eu não acredito nisso. Porque ele até explicou depois do jogo contra o Londrina que aquela formação com 3 zagueiros, até de certa forma 3 volantes, né? Porque o Caio Melo é um híbrido ali, é um jogador que atua como volante ou como meia. A tendência é da saída do Alisson para a entrada de um jogador mais ofensivo, mas isso vai ser testado nas atividades de hoje também, amanhã, quando o Guarani encerra a preparação. Eu acredito num time um pouco mais ofensivo, mas essa característica, né, de ser um time cuidadoso defensivamente tem funcionado, tanto é que o Guarani está a 6 jogos sem perder. Tem dado certo, né, Júlio? E normalmente os treinadores, até por segurança, né, quando tem essa regularidade, eles trabalham com a coerência, né? Então acho difícil ele optar por alguma mudança radical. É um jogo importante, é um jogo determinante para a classificação do Guarani, para a entrada do Guarani no bloco dos 8 primeiros. Então tem que ter muita atenção, muito cuidado na formação dessa equipe. O Ituano vira e mexe, costuma aprontar para o Guarani, vem para jogar no erro, né, do time bugrino. O estádio vai estar cheio, até por esta promoção que a gente tem citado aqui. A torcida do Guarani vai comparecer em bom número, então de repente o gol não sai nos primeiros minutos. A torcida do Guarani é uma torcida exigente, então o Ituano pode usar deste expediente, né, de cozinhar o jogo, de ficar fazendo cera, de irritar. Mas eu não vejo o Marcelo Fernandes realizando mudanças radicais, eu digo mudanças no esquema, porque mesmo no Brinco de Ouro, o Guarani tem apresentado aí bons jogos, tem desenvolvido aí um futebol interessante, por isso eu acredito aí num Guarani com a base das últimas rodadas, e que o elenco saiba, gente, da responsabilidade do jogo de domingo. É um jogo muito forte, é um duelo paulista, a gente sabe que tem até uma outra dinâmica em relação a jogos contra equipes de outro estado. É o Ituano que há alguns anos vinha cumprindo papéis interessantes, né, dentro de Série B e de Série A1 de Campeonato Paulista, caiu um pouquinho, hoje está na Série C, mas é um adversário forte, um adversário chato no bom sentido, e o Guarani vai ter que ter muita paciência, a não ser que faça o gol logo no início e acaba facilitando as coisas para o Guarani, mas pouco provável que isso aconteça. Estou prevendo aí muitas dificuldades, porém é um Guarani favorito, viu? Mesmo atrás na classificação, mas é um Guarani favorito pelo bom momento e principalmente por jogar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Maravilha, Guarani Ituano, domingão, 4:30 da tarde. Bom, deixa eu aqui separar alguns minutos, Carlão de Freitas, para atender os nossos ouvintes. 991869070, 991869070, jamais esqueceria de vocês. Estava tudo tranquilo para Samila. Agora vai ter trabalho para enquadrar o Eliel. Boa sorte, é natural. Sério, tá vendo? Olha, Eliel, o Renato tá te tirando aqui, cara. Bom dia, amigos da CBN. Um excelente final de semana para todos vocês. E agora vamos de Brasileirão, né? Fazer o quê? JP de Moraes, já na ressaca Copa do Mundo. Você está na ressaca Copa do Mundo, Carlão?
Sempre tem, né? A ressaca, já sinto falta da música da gala, né? Tem essa final para PSG e Chelsea, mas na verdade, quando acaba a primeira fase, já vai dando um clima, né? Meio de despedida, porque a gente já não conta com os jogos todos os dias, né? Os jogos diários, né? Então, a gente vive, sim, uma ressaca pós-Copa do Mundo. Eu tô na ressaca, viu, Júnior? Mas será que é ressaca? Será que é ressaca de Copa do Mundo? Isso aí é saudade de Santos, né? E o Santos voltou a jogar ontem. Eu tô na ressaca, viu? Ó, aqui o Marcelo tá apostando aqui na vitória da Ponte fora de casa, 1-0. Júlio, é verdade que a Ponte Preta quase perdeu o Rodrigo Souza pro Guarani? Olha aí. Eu ouvi falar disso aí nos últimos dias, mas desmentiram, né? O Guarani deve avançar aí na negociação pelo Cadia lá do São Bernardo, mas o Rodrigo Souza, um fato é que o Rodrigo Souza está sem espaço na Ponte, né? Hoje a minutagem dele é minutagem baixa, baixíssimo. Sendo que ele foi contratado para ser o capitão do time, né? Para ser o titular absoluto, e ainda não teve essa sequência. E contra o último jogo ele ficou no banco contra o Tombense, mas era um jogador que todos esperavam uma efetividade, né? Chegou com problemas físicos e tá demorando para se encaixar. Seria até natural, né? Por exemplo, o Cadia do São Bernardo, o Rodrigo Souza tem uma certa ligação com o São Bernardo. Pode ter acontecido, sim, né? Uma sondagem, ele não tem jogos, né? Não tem o limite, porque praticamente não atuou. Então, poderia acontecer a famosa descida de avenida. Aliás, Nascimento, eu gosto aqui. Passa ali pelo pastel, passa pelo mercado, casa pela lanchonete. Isso, a casa é chega no Brinco de Ouro. Mandar um abraço pro Ortiz. Os campineiros falariam assim, ele vai jogar lá embaixo. Aí outros campineiros falariam, ele vai jogar lá em cima. É engraçado quando fala assim os irmãos. Aí os irmãos lá de cima. Minha avó falava os irmãos. Os irmãos ganharam, perderam, vai contratar. Mandar um abraço pro Ortiz aqui, ó, Carlão. O Ortiz ele confirmou a informação, o Rodrigo Souza estava negociando e desistiu. Então existia essa possibilidade, sim. Faria sentido, tá, essa contratação. Sim. E é um jogador que o Guarani, sem o Natan, o Guarani precisa aí de um. E até pela liderança, 5, né, Júlio? Sim. Até pela liderança. O Rodrigo Souza, ele tem como característica a liderança. Se estivesse em forma, eu acho que seria até um titular da Ponte, até pela postura de jogo, pela postura dele, né, dentro de campo. E seria, não me surpreende, não, uma consulta, uma sondagem do Guarani. Quando chegou a formação no Berlim, provavelmente também deu os pulos dele, né? Porque ele detesta perder jogador pro Guarani, né? Ele gosta do contrário, mas às vezes até a qualidade do jogador, por exemplo, o Rodrigo Souza não está sendo utilizado pela Ponte. Então, claro que poderia sair, não sei se faria tanta falta, mas o fato de ser um derby nesta ocasião, nesta situação, aí o Eberlin deve ficar meio pé da vida, então mexe os pauzinhos, né? O Ricardo tá perguntando aqui, não sei se o Léo tá na escuta. Agora o Hexa vem. Neymar fez gol contra o Desportivo Ferroviária. Olha lá, ali, ó. Um pouco de crítica aqui, hein? Fez gol. Vem sim. Uhum. Se depender do Neymar, vem sim. Imagina o Neymar nessa Copa do Mundo aí. Não, mas eu acho que o ouvinte tá falando do 6º filho dele, né? Eu acho que é porque já tá com 5. O homem não para de fazer filho. Não, mas nada contra também. Filho é bênção, Eliel. Mas haja bênção também, hein? É que ali dá conta de comprar um pacote de fralda a mais, né? Exatamente. Não, ali compra a fábrica, né, de fraldas. Essa que é a verdade. Nem paga, né? Porque aí faz uma postagem e já era. Palpitão aí pro campeão do mundo. Alguém não acredita em PSG campeão da Copa? Eu acredito no Paris Saint-Germain, porém com dificuldades. Não vejo assim tanta facilidade, apesar da superioridade. Vive um melhor momento que o Chelsea. Acabou, hein? Mas eu vou de PSG. Eu vou de Chelsea pra vingar o time do meu filho. Tá bom. Vou de Chelsea. 4 horas tem Arena, amanhã tem Ponte São Bernardo. Bom final de semana a todos. Repórter CBN. Oferecimento Casa Arborais Alta Vista. Condomínio fechado com casas de 3 e 4 suítes.